Salve, povo de Deus! Mais uma vez aqui para falarmos um pouco sobre as medicinas da floresta, né? E hoje eu vou falar especificamente sobre a medicina da sananga, uma medicina muito importante que anteriormente não era usada tanto e hoje em dia ganhou um pouco mais de destaque, né, dentro dos rituais com a medicina da ayahuasca e do rapé. Essa medicina é um colírio feito a partir da casca, da raiz de uma planta, né, que a gente chama popularmente de sananga, tem um nome científico, mas vamos ficar aqui com o nome sananga mesmo. Então, essa planta é uma planta que ela geralmente cresce mais facilmente perto das margens dos rios, dos igarapés, né? Dependendo da época do ano, ela sai um pouco mais clara, um pouco mais escura. Por exemplo, tem uma sananga quando os rios estão mais cheios, aí ela acaba saindo mais clarinha. Quando tá muito seco, aí ela acaba ficando mais escura, né? Então, às vezes a sananga ela pode ser um pouco escura e tá perfeitamente boa, como também ela pode ser bem clarinha. Então, mais uma vez, a questão da cor, né, da medicina. Aqui a gente repassa a sananga e geralmente coloca uma validade de 3 meses, mas pode ser que elas durem mais. Mas aí, para não ter problema, a gente estudou e acabou colocando validade de 3 meses. Falando especificamente sobre os benefícios da sananga, existe pouco estudo científico sobre a mesma, mas o pouco que se tem estudado, né, se sabe que ela é uma medicina antioxidante, é uma medicina também que ajuda na parte de inflamação, na lubrificação dos olhos e por aí vai. Mas aí a ênfase que eu quero dar é na parte mais espiritual mesmo, medicinal, até porque quando a gente começa a trabalhar sobre energia, né, ou falando de energia, a sananga é uma medicina muito importante, principalmente no que diz respeito a alguns sentimentos, né? Como raiva, né? Mágoa, água parada, né? Uma má água que está ali parada e precisa circular. Então, a tendência que nós, seres humanos, temos quando, por exemplo, vivenciamos uma situação mais delicada, tensionarmos, né? O nosso corpo de uma maneira muito forte e esquecermos de respirar. Então eu já vi muitas curas acontecer, né, dentro dos rituais, quando a pessoa está na força da medicina da ayahuasca e toma a medicina da sananga, é como se alguma coisa tivesse ficado presa ali no terceiro olho, né, no filtro mediúnico. Então a pessoa acaba criando uma tensão no dia a dia e depois volta, mas aí não lembrou de dar uma atenção para aquela questão que aconteceu, né? E acaba acontecendo que, quando a pessoa toma sananga, ela sente aquele ardor no olho, né? Então a tendência dela é contrair o corpo, né? Porque arde mesmo. E depois automaticamente soltar a respiração. E nisso a sananga vai lavando, né, o globo ocular, que também pode ser considerado a porta de entrada, né, para diversos tipos de energia. Então, assim, vamos fazer uma pequena comparação. Então, você é dono de uma casa. Se você não limpa a entrada da sua casa de vez em quando, corre o risco dessa casa ser considerada abandonada, né, porque não está limpa. Então, às vezes, a parte dos olhos, ela também tem que ser limpa, né? Mas como limpar o olho, né? Lavar com água e sabão, beleza, mas está lavando só a superfície. Então, a sananga, ela vem lavar coisas mais profundas que ficam ali guardadas ali. E uma consideração a ser feita, né? Uma sugestão, um conselho que eu sempre dou dentro dos rituais, é a gente tomar a sananga e esquecer que esses 2 olhos existem, né? Então, quando a gente faz uso da sananga, aí é bom não concentrar muita atenção nos 2 olhos, né? E sim no terceiro olho e no ponto do coração também, porque uma das coisas que ameniza o processo da sananga e a ardência é você buscar uma luz
que existe lá no terceiro olho. Então, quando você se concentra nessa luz, às vezes tem pessoas que não a encontram porque não estão muito habituados a uma prática mais espiritual do dia a dia, né? Uma meditação, uma concentração ali para ir buscando encontrar o próprio eu, né? O próprio ser. Então, para quem tem essa facilidade de meditar, aí vai buscando esse pequeno ponto de luz e trazendo ele mais para perto, né? Fazendo com que ele cresça. E nisso muita coisa vai clareando, muita coisa vai saindo do nosso filtro mediúnico, né? Porque a sociedade hoje tem muita informação e só que as informações são muito por pedaços e às vezes a gente acumula muita coisa ali na nossa mente e acaba não utilizando. Então a Sananga é também para abrir um pouco de espaço para o novo chegar, né? Principalmente o novo com relação ao nosso ser, né? Então, como a Sananga ela dá essa contraída pela ardência, né, no corpo, então você vai contraindo e relaxando um pouco mais consciente, né? Concentrando no terceiro olho, no ponto no peito, próximo ao coração, né? Para assim a medicina poder trabalhar tranquilamente. Então é importante, né, a respiração e a concentração ali nos pontos mais exatos, né? Então, como se aplica a Sananga? Algumas pessoas, quantas gotas eu coloco? Eu coloco geralmente uma, mas a minha gota ela é grande. Então, como eu não estou presente, na maioria dos casos, é colocar uma gota que de repente possa estar entrando um tanto bom ali no olho, né, para poder lavar. Um detalhe importante que às vezes as pessoas falam que a Sananga demora muito é porque pinga a Sananga no olho e abre o olho e depois permanece com o olho fechado. Então, importante ficar piscando o olho, né? Piscar, abrir, fechar, para poder a medicina lavar mesmo o olho ali, você lacrimejar, né? Sair aquela emoção mais densa, né? Aquele acontecimento que muitas vezes escureceu o teu pensamento, né? Te deixou fora de si. Então, tu vai piscando o olho, né? Eu conheci uns irmãos Unicuim que eles dizem que o grau máximo para a pessoa tomar Sananga é tomar de olho aberto e permanecer de olho aberto. Eu particularmente não faço isso porque eu prefiro trabalhar de outra maneira com ela. E também não vejo problema colocar ela com o olho fechado no cantinho do olho, né? E depois abrir. Sempre bom, né, para quem vai fazer um tratamento, tomar ela pela parte da noite, né? Então pedir auxílio a alguém, pingar no cantinho do olho e depois apaga a luz e abre o olho, porque aí no escuro ela vai trabalhar bem melhor, né? Do que com luz, com claridade. Então vai fazer um tratamento, eu não indico mais do que 7 dias, mas tem indígenas que indicam 21 dias, né, de tratamento. Aí a pessoa me pergunta, como que eu vou fazer um tratamento, né? A maioria das dietas com medicina, elas pedem que a gente corte o açúcar, né? Corte o sal, corte a carne e a relação sexual para poder fazer um bom tratamento, né? Mas vivemos no meio urbano e às vezes isso é delicado, até porque também quando você está dentro de um tratamento, dependendo do tipo de pessoa que você encontra, aquela energia fica muito forte, muito impregnada ali no campo da gente, né? Então por isso que os tratamentos eles são mais retirados, mais no meio da floresta, né? Então a Sananga, assim, a meu ver, se você toma ela 7 dias, e a partir do 7º dia, se ela não te traz uma intuição de como tu deve prosseguir, aí já é bom dar uma parada, já ir se trabalhando outras partes, né, do ser, para depois voltar para o tratamento. Porque na minha cabeça, se você está tomando uma medicina que está mexendo com o terceiro olho, com a tua parte intuitiva, e durante 7 dias tu não vai sentir nada, trabalho dentro do uso dela, aí já é bom tu analisar outras partes, né? Porque ali tem alguma coisa que precisa ser dada atenção. Então eu acredito que você tomando 7 dias, a partir daí já abre uma intuição de como tu deve prosseguir com o tratamento, né? Às vezes dá um intervalo também, faz bem. Porque eu acho super importante
a gente utilizar as medicinas, ela fazer uma parte do trabalho no nosso ser, mas é importante também a gente fazer a nossa parte, porque deixar tudo na mão das medicinas não é interessante, não é benéfico para o nosso progresso e evolução no caminho com as medicinas, né, no caminho espiritual. Então a gente tem que fazer um esforço também, fazer um esforço de tomar a medicina, mas também não querer ficar só vendo as coisas boas, os primores ali, né, só procurando coisa boa. Procure também as delicadezas do seu ser, do seu pensamento, né, da sua intuição ali. Às vezes, né, as pessoas que têm uma mediunidade mais aflorada, que fica muito apegado à coisa negativa, a coisa mais densa, é bom tomar uma sananga para ir equilibrando isso, né? Porque já que está abrindo o campo, vê as coisas boas, mas também vê as mais delicadas, principalmente no que diz respeito ao nosso progresso, né? Então, a sananga, ela vem para facilitar um pouco isso, porque às vezes nós estamos vendo as coisas, mas não queremos ver direito, né? Então é importante ver, porque é a partir daí que a gente vai conseguir se localizar e muitas vezes melhorar no nosso dia a dia, as nossas questões do pensamento que a gente está sintonizando, né? Então, agora, por exemplo, nós estamos na estação do outono, então é muito comum vir as gripes, é muito comum vir uma coisa ali que o olho fica meio seco, né? Hoje também é muita tela, né? Então, de vez em quando, pingar a sananga para dar uma lavada, uma lubrificada nessa região da parte nasal, né? Para quem usa muito rapé, é legal, importante lembrar que as medicinas da floresta, quase todas elas têm uma complementação. Eu acredito que a complementação do rapé é a sananga, porque, querendo ou não, o rapé é um pó, que quando você vai usando demais, em algum momento vai dar uma ressecada ali. Então, eu mesmo, assim, no meu dia a dia, eu gosto de usar a sananga. É uma medicina que eu simpatizo muito, gosto bastante e sinto muito bem essa parte do trabalho dela, né? Que é tá dando uma umidificada na região que está mais seca, né? Então, esse período é bem interessante. A gente, né, para quem tem mais dificuldade, de vez em quando dá uma usada, né? Não estou dizendo para usar diariamente, mas pelo menos de 15 em 15 dias, nesse período, nessa estação, eu acho que é interessante aí, né? Mas eu também incentivo muito os irmãos a sentirem no coração, né? Sempre sentindo no coração, porque eu estou falando sobre o assunto, mas não estou dizendo que deve ser feito assim. Eu estou sugerindo, né? É uma sugestão e reafirmando que eu faço. Então eu nunca tive problema com as medicinas do rapé, com outras medicinas, porque eu estou buscando fazer de uma maneira onde uma ajude no trabalho da outra, né? E aí, com isso, eu venho compartilhar esses detalhes, né, sobre essa medicina que ajuda a soltar as tensões, né, que ajuda a equilibrar também a parte intestinal. Para mim, a sananga também trabalha muito o terceiro chakra, né, o plexo solar, porque formos ver dentro do estudo dos chakras, o segundo é o elemento água, né, e aí o terceiro já é o elemento fogo. Então, ter esse equilíbrio, né, entre a emoção e ali aquela energia da ação, né? Então, às vezes a gente tá muito paralisado, tá meio sem vontade de fazer as coisas, aí toma um rapé, mas aí não resolveu, então toma uma sananga. Importante lembrar que eu considero que, dependendo da sananga, tem uma sananga que ela vai ser bem ardida e aí acaba entupindo o nariz. Então, eu sempre acho interessante, conveniente usar a sananga antes do rapé, porque se ela começar a soltar uns mucos e aí fica o nariz meio entupido, aí você toma o rapé e com certeza vai abrir com muito mais facilidade do que você tomar o rapé e depois tomar a sananga, porque aí, querendo ou não, o pó tá um pouco ainda aqui na parte da narina, né? E aí então às vezes entope muito mais forte. Aí existem as restrições. Eu não vou me aprofundar muito sobre as restrições, mas uma das principais restrições é cirurgias recentes, porque como ela tem uma ardência,
Aí eu acho que às vezes para cirurgia recente é delicado você ficar usando sananga, né? Então, quando a pessoa faz algum procedimento no olho, aí é bom dar um tempo, né? Apesar da sananga ter uma parte de antibiótico, né? Anti-inflamatória, mas isso acho que não quer dizer que, por exemplo, pessoa que fez cirurgia recente deve usar sananga. Eu acabo colocando essa restrição principal para quem quer fazer o uso da medicina. E o assunto sobre a sananga ele é muito longo, né? Mas resumidamente seria isso, né? Você ter essa medicina em casa para usá-la de vez em quando, né? Então, quando você está ali com o pensamento muito embaraçado, a visão cansada, né? O olho seco, pinga uma gotinha em cada olho, né? E coloca um mantra, um som instrumental ali onde você possa escutar o seu próprio ser, o seu pensamento de uma maneira mais legal, mais nítida, né? Para poder ir se entendendo.